o Biden rasgou elogios ao Lula. Eu vi um trecho da fala dele, que ele fala assim: ó, nós dois estamos aqui hoje por conta E o dele. Lula rasgou elogios ao Biden, né? Os dois, foi uma rasgação de seda. E as duas maiores democracias do hemisfério ocidental estão defendendo direitos humanos no hemisfério e no mundo, incluindo os direitos dos trabalhadores. E é uma honra lançar a nova parceria para os direitos dos trabalhadores daqui a pouquinho. Senhor presidente, obrigado por estar aqui hoje e espero continuarmos a trabalhar juntos para construir um novo melhor durante a sua presidência do G20. Eu tenho muita expectativa de trabalhar com o senhor nesse sentido. E eu achei interessante o seguinte, porque isso dá um cala-boca nessa mídia, né, com espírito de vira-lata. O Lula foi lá, fez as críticas que tinham que ser feitas, não aderiu à ideia de apoiar a guerra da Ucrânia, né, enfim, de tomar lado nessa guerra, e foi extremamente bem recebido pelo Biden, que está em campanha e que é muito ligado aos sindicatos. E, portanto, o Lula acabou virando uma espécie de garoto propaganda para a campanha do Biden. Está dando uma mãozinha para o Biden, né? Pode reparar que entre os elogios mútuos, foi o encontro mais amistoso, a conversa, né? Porque eles não tiveram muitos encontros até hoje, mas a conversa mais amistosa já ocorrida entre Lula e Biden. As duas diplomacias trataram de remover do caminho todos aqueles assuntos que representam divergências, discordâncias entre Estados Unidos e Brasil. E olha que são muitos, não é? Essa iniciativa, essa foto com Lula, essa imagem, não é? Essas palavras boas de entendimento, é claro que isso ele vai usar na relação interna dele lá nos Estados Unidos com os trabalhadores, com os sindicatos, né, que o Partido Democrata tem uma relação com eles e talvez ele esteja precisando aí desenferrujar. Então, acho que foi uma ajuda do Lula ao Biden nesse ponto, sim. Acho que foi em troca, o Lula é muito esperto, né? Em troca, ele levou um encontro em que os Estados Unidos não reclamou de nada do Brasil. O Biden ainda falou, olha, nós vamos dar milhões de dólares para a preservação da Amazônia, para a questão ambiental do Brasil. Mas é interessante, Helena, você imaginar que o presidente dos Estados Unidos quer sair na foto ao lado do presidente do Brasil. Ou seja, o Lula é tão popular nos Estados Unidos que pode ajudá-lo na campanha, né? E isso também é assim, emblemático, né, quando a gente fala dessa questão da nossa mídia corporativa ser tão crítica à postura do Lula de ter um país independente, autônomo, com posicionamentos, como ele fez na Assembleia Geral da ONU ontem, que me emocionou, e acho que emocionou muitos brasileiros. Para te falar a verdade, eu fiquei orgulhoso de ser brasileiro ontem, ouvindo o discurso do Lula, porque dá orgulho, né? E acho até que, escrevi um texto sobre isso, que o Lula entrou ele inaugurou, né, uma nova galeria de ícones do século XXI, com ele na frente, né? Porque ele é o mais experiente líder do mundo e depois da sua prisão injusta, ele se equiparou aos grandes líderes do século passado, como Luther King e Mandela, né, e o próprio Gandhi. Então, assim, acho que isso é emblemático também, porque você vê que todos queriam ouvir o Lula falar ontem, né? Todos os chefes de Estado, diplomatas, estavam todos ali aguardando a fala do presidente do Brasil, que foi aplaudido 7 vezes, foi interrompido 7 vezes pelas palmas. Isso não é pouco. O Biden não teve, acho que ninguém batendo palma para ele, né? Mas, enfim, acho que essa viagem do Lula foi coroada de muito êxito, muito. Sinaliza o enfraquecimento do neoliberalismo, tá, que tanto desgraçou o planeta. Então, quando você tem dois líderes da importância do Biden e do Lula estabelecendo uma parceria para combater o trabalho precário, você está dizendo, olha, estamos mudando o discurso. Então, aquele discurso do Novo, aquele discurso do Kim Kataguiri, aquele discurso dessa turma aí que tanto felicitou o Brasil, e os Estados Unidos tem uma turma assim também, ele perde força. Porque, na verdade, você retoma uma discussão dos anos 70, que é quando houve distribuição de rendas antes, pós-Segunda Guerra, por conta de um reconhecimento, uma valorização do trabalho. Então, quando você se estabeleceu, você veja que a própria CLT do Brasil vem nessa época. E não foi só no Brasil, isso no mundo inteiro estava ocorrendo. E aí foi o período em que mais houve desconcentração de rendas.
A história começa a virar no Chile, a partir de 73, no laboratório do neoliberalismo, que foi feito com sangue, com tortura, com pavor, com mortos na rua. Foi isso que ocorreu. E o mundo ficou muito mais triste, ficou muito mais difícil, cansativo. Começou uma superexploração. Você começa no Chile. O Paulo Guedes tem a ver com isso, porque isso vem lá do Milton Friedman. O Paulo Guedes foi lá no Chile dar aula naquela ocasião, ele era um dos garotos lá do Friedman. E depois, essa receita que foi imposta com sangue no Chile, ela vai para a Inglaterra, depois ela vai para os próprios Estados Unidos com o Ronald Reagan. E você começa só a falar em demissão, você começa a desvalorizar o trabalho e começa essa discussão absurda do empreendedorismo. Mostra lá um exemplo e fala, tá vendo? Você pode ser rico, tá vendo? Você não é porque você é incompetente, entendeu? E o que acontece? Começou a gerar, muito tempo depois, essas oportunidades que são trabalho precário, que é o Uber, o entregador do iFood, trabalho extremamente precário, muito próximo do trabalho escravo. Basta andar pela rua, eu vi aqui o pessoal do iFood, agora está dando uma vale alimentação para eles, mas eles transportam as melhores comidas de São Paulo e eles comem na sarjeta, na calçada, marmita fria. É isso. Esse é o neoliberalismo. Então, o Biden, o discurso dele de valorização do trabalho, retoma, e é preciso dizer isso aqui, uma tradição do próprio Estados Unidos, onde os sindicatos foram fortes. E, inclusive, apoiou a luta sindical aqui no Brasil. Então, você tem, é o que houve e isso tem que ser reconhecido. O Lula falou isso com o Biden, falou, eu sou muito grato aos sindicatos americanos, que em todo momento de dificuldade do sindicalismo brasileiro, sempre nos ajudou. Formalmente. E também agora, quando o Lula estava preso, também se manifestou a favor do Lula, porque conhece o Lula. Tá? Então, essa é uma notícia extremamente importante. Pode ser uma virada de chave